Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Ana Lúcia Gomes da Silva, docente do Programa de Pós-Graduação em Educação e Diversidade, que é o PPGED, da Universidade do Estado da Bahia, do Campus 4, UNEB Jacobina, também docente do curso de Letras Língua Portuguesa desde 2001 e do Programa de Educação e Diversidade desde 2014. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar os ouvintes e as ouvintes da Rádio Serrana FM, em especial a Evandro Oliveira, renomado, experiente radialista, amigo, compadre, pelo convite, pela pauta que traz para o debate, que é o livro e a leitura. Afinal de contas, precisamos pensar o livro e a leitura e as pesquisas que desenvolvemos na Universidade do Estado da Bahia, como temas das linguagens, como temas dos discursos, das diversidades e da formação do leitor e da leitura. Neste sentido, é preciso destacar que compreendemos o ato de ler em nossas pesquisas e nossas práticas pedagógicas como ato de resistência e de alteridade. Princípios norteadores para nós e também inerentes a qualquer processo de leitura que se pretenda inclusivo e democrático. E advogamos, então, a leitura como uma demanda para a escuta da voz do outro. Portanto, a alteridade aí se faz presente. Também como uma demanda que nos coloque no lugar do outro. Uma leitura de forma queer, porque ler de forma queer é um ato de estranhamento necessário, bem como de acolhimento e de diálogo. Por isso temos tantas literaturas étnico-raciais, literatura afrodescendente, literaturas indígenas, literatura queer, literatura que traz a cultura popular, que faz o movimento das margens para o centro e do centro para as margens. Precisamos também destacar aqui para o programa e para os ouvintes e as ouvintes que compreendemos o processo de leitura também como uma ética própria e apropriada do fazer humano, como estética, como uma função social, como ato político e cultural, e não apenas como gosto e prazer, reduzindo a leitura apenas a este ponto do hábito, que inclusive nós também rasuramos. A gente percebe a leitura e toma a leitura e advoga a leitura dos sujeitos críticos que ensinam, que aprendem, que pesquisam e que também, claro, curricularizam a extensão. Então, a gente quer destacar apenas 3 pontos nesta fala em virtude do nosso tempo. A leitura como processo de ordem ética, estética e social, como um processo dialógico, ideológico e político, de modo que a gente possa produzir, como nos ensina Derrida e Barthes, desleituras nas suas dobras, nas suas rupturas, né, nos seus leitores e leitoras que são polimorfos, que são plurais, né? Compreender também a convergência entre os atos de leitura e de escritura, tomar a leitura para que possa produzir escrituras com autoria, né? Uma desleitura, neste sentido, como estratégia de resistência cultural, como um antídoto contra a angústia, a influência interpretada numa só perspectiva, colonizando mentes e aprisionando muitos sujeitos. Debatemos e tomamos a leitura em nossas pesquisas, nos nossos momentos de discussões de autoformação, de coformação e de extensão, como a chave pós-colonial, que põe em xeque a questão de uma estética desse novo, desse original, e que nos permite repensar nossas experiências e leituras. Portanto, leituras plurais, inclusivas, nas dobras que vão sendo deixadas pelos textos e pelos leitores. Afinal, a leitura não é linear, como o sujeito também não é. Afinal, a leitura é apropriadora e desviante. Ele é um ato, são gestos de leitura e gestos de interpretação. Portanto, a importância da leitura como uma prática social, cultural, política, epistêmica, de ensino, de pesquisa e de extensão. Não podemos reduzir a leitura ao gosto e ao prazer, muito menos ao hábito. Não tomamos leitura como hábito. Tomamos a leitura como formação.
né? A formação do leitor pela leitura como ação de múltiplos letramentos, portanto, de multiletramentos, que transcendem ao gosto e ao hábito. É uma formação pela, na e com a leitura de sujeitos críticos, né? Que ensinam e aprendem enquanto ensinam e pesquisam enquanto ensinam. Portanto, eu queria destacar como segundo ponto, para fechar este bloco, a pesquisa que foi realizada, a pesquisa Retratos da Leitura, né? A pesquisa Retratos da Leitura foi realizada pelo IBOP, a pedido do Instituto ProLivro. E ela tem um dado muito interessante para o debate neste programa, que também tem uma forma de se apropriar e de fazer os nossos ouvintes as ouvintes e os ouvintes se apropriarem de um tema tão fecundo, né, nesse programa Locomotiva Sonora com Evandro Oliveira. Por quê? Porque o primeiro dado vai revelar que essa geração chamada de geração Z, que está aí nas grandes mídias, nas multimídias, que está aí no digital em rede, que está aí na ubiquidade, não é? Lendo em outros aplicativos, lendo e promovendo outros modos de ler e de habitar a leitura, nos revelou algo impressionante. 81% significa que um percentual muito alto revela na pesquisa que adolescentes e jovens adultos leem mais hoje do que a turma veterana, em percentual, ou seja, os adolescentes e os jovens chamados geração Z, de 11 a 13 anos, e depois, quando a gente pega a geração 18 a 24, cai para 59%, segundo o dado da pesquisa, e vai para 53% as pessoas que estão na faixa etária de 30 a 39, e de 38% de 50 a 69, que é a faixa em que eu me encontro. Olha, essa foi uma amostragem feita com 8.076 pessoas e discutida, difundida e debatida pelo Instituto ProLivro, Itaú Cultural e pelo IBOP. É uma pesquisa recente, publicada também na revista Veja, em 29 de março de 2024, na edição 2886. Querendo saber mais, procurem estes dados aí na fonte que eu acabei de dizer. Então, como é que o grupo de pesquisa que eu lidero com a professora Juliana Salvadori, que é o DIFEBA, o nosso grupo nasceu em 2015 e criado por mim pela professora Juliana Cristina Salvadori, que é o chamado Diversidade, Discursos, Formação da Educação Básica e Superior, DIFEBA-UNEB, e que está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação e Diversidade. O nosso grupo, para quem ainda não conhece, ele tem duas linhas que se articulam. A linha 1, contextos de diversidade, formação, práticas pedagógicas e discursivas. Na linha 2, cultura escolar, docência e diversidade. O grupo, dentro do grupo de FEBA, nós temos 3 grupos de estudos, que é o GMEC, o grupo de estudo do método cartográfico, que abriga as pesquisas que tratam da cartografia, o grupo GEDSE, o grupo de estudos de educação inclusiva especial, coordenado pela professora Juliana, o GMEC, coordenado por mim e por os meus orientandos, Henrique, atualmente, que já estavam vindo neste processo, e o André Lima. A Laís também, que agora é egressa. Atualmente, o DIFEBA possui 70 membros como pesquisadores. Aí você vai ter um panorama do DIFEBA, porque nós temos pesquisadores dos cursos de letras, língua portuguesa, dos cursos de letras, língua inglesa, tem estudantes do direito, estudantes da educação básica, tem docentes da educação básica, professores e pesquisadores do DIFEBA que estão na graduação ou na pós-graduação, pesquisadores de outras instituições baianas, brasileiras ou estrangeiras, né, que são convidados. Então, nós temos aí um conjunto de pessoas
que advogam a leitura, a linguagem, né, a movimentação da diversidade a partir da perspectiva de disseminação de sentidos e a diversidade tomada, obviamente, como uma luta histórica e democrática por garantias de direito e tomando também a diversidade como uma estratégia e como uma formação que se dá como princípio formativo, trazendo uma perspectiva de uma leitura descapacitista do outro, uma leitura descapacitista do mundo, com perspectivas formacionais inclusivas. A diversidade na nossa compreensão e no nosso trabalho não é reduzida à mesma idade, e sim tomada como uma expansão que se intersecciona e que se transversaliza nas diferenças que os sujeitos têm em seus marcadores de gênero, de raça, de sexualidade, de classe social, de deficiências, de geração. Por quê? Porque compreendemos que esta grande perspectiva teórica, epistemológica e política no nosso grupo de pesquisa amplia as garantias do direito e também reitera a função social da escola e da universidade em sua relação fronteiriça com a educação básica, sempre olhando para os sujeitos que são plurais em contextos de diversidade. Portanto, a diversidade como princípio educativo, formativo, epistêmico, político e estético, porque todos nós, sujeitos, somos atravessados, interpelados pelos marcadores que eu citei. Não podemos deixar de compreender e compor, né, a UNEB com toda a sua pluralidade dos territórios que vêm para a UNEB, de Jacobina, de distintas cidades, regiões e territórios de identidades baianas. Portanto, nós fechamos esta participação no programa do Evandro, não só agradecendo a oportunidade de chegar a cada um e cada um dos ouvintes, cada um e cada uma, e a todos, nessa locomotiva sonora, portanto, uma sonoridade que é compreendida por nós como uma polifonia de vozes, né? E também queria destacar que os clubes de leitura e de livro estão agora ganhando outro modo de habitar, né, com os jovens, nas tagas que são mais de 60% de assinantes que são jovens, né, criando aplicativos em diferentes plataformas. E queria destacar que a pesquisa apresenta que é surpresa para nós, mas é interessante que na era da inteligência artificial, das redes sociais, dos mundos virtuais, tudo isso que nós estamos vivendo agora, transformar a informação em conhecimento, continua sendo o desafio do século. Mas o singelo ato de ler deixou de ser apenas um atalho para o conhecimento e está sendo efetivamente uma prática social. As bibliotecas voltaram, segundo essa pesquisa, com muita força a ser ocupada, habitada por todos os adolescentes, sobretudo na faixa de 11 a 13 anos, porque ali eles tomam como espaço de socialização, de reflexão, de interatividade, de afeto entre corpos, gentes, cheiros e cores. Então, o DIFEBA tem se destacado há 10 anos, portanto, nós vamos aniversariar 2015, né, uma década, nós vamos fazer 10 anos em 2025, e temos 7 livros lançados, um conjunto significativo de artigos publicados em revistas, capítulos de livros diversos também. Vocês podem entrar no nosso site para saber mais, né? difeba.uneb.br, e também pesquisas desenvolvidas em desenvolvimento, que é fruto de nossas orientações, fruto dos editais que concorremos e marcado por um trabalho colaborativo em rede. Afinal de contas, nós só somos porque somos com o outro. Apenas criamos o grupo, mas o DIFEBA, todos os dias, eu, Juliana, sempre reiteramos para os membros do DIFEBA. O DIFEBA será o que você
quiser fazer dele e o que você quiser fazer com que ele seja. Então, que a gente continue fazendo este movimento, produzindo mundos nos mundos, priorizando habilidades que se relacionam, sobretudo aos múltiplos letramentos, com uma atividade que seja, de fato, para ampliar, legitimar, retomar, de modo que jamais deixemos que a diversidade seja transformada em desigualdade. Um abraço e até a próxima oportunidade.